Se a superevolução de criaturas de nível baixo revolta contra a humanidade, o mundo será o quê? Um livro científico-filosófico expõe 8 filmes de séries. O que é que ele está falando? Olá pessoal, aqui é o 5 Minutos Conteúdo de Histórias, eu sou o editor Davi. Em 1943, perto de Meigon-Ré, um grupo de fascistas capturou um homem que estava planejando seguir a ordem de Jufa. Esse cara se chama Pierre Bould, é um francês. Em 1936, o jovem Bould veio para a Malásia para fazer negócios de gelo. Após a Segunda Guerra Mundial, ele se uniu ao exército antifascista e lutou contra os japoneses na China, na Índia e no Oriente Médio. Ele já se tornou um grande inimigo dos inimigos. Porém, ao ser capturado, Bould foi imediatamente enviado para a prisão. Por sorte, um ano depois, os companheiros que estavam em Xi ajudaram o Bould a sobreviver. De repente, ele finalmente voltou para a França, onde havia passado muitos anos. Depois de tudo isso, Bould, apesar de ter ganhado o Cruzeiro da França e o Campeonato de Resistência na Segunda Guerra Mundial, mas sua vida foi um pouco desagradável. Até mesmo não conseguiu pagar o aluguel, só conseguiu morar em sua irmã. Todas as dificuldades da sua vida não derrubaram Bould, mas motivaram sua criação mais forte. Bould decidiu registrar suas experiências especiais na guerra, para ver se conseguia manter a vitória através da escrita. E é exatamente essa ideia que fez com que ele se tornasse um grande escritor internacional. Em 1949, Barney começou a escrever. No começo, por causa da necessidade de ajudar a sua irmã a lidar com muitas coisas de casa, além da falta de experiência em criação, o progresso foi bastante lento. Porém, as histórias que ele escreveu eram histórias que ele já tinha vivido. Então, os materiais foram muito diferentes. Assim, com 5 anos, Barney finalmente completou seu livro famoso, Guerra da Kiao. E esse livro se trata da época da Segunda Guerra Mundial que ocorreu na campanha do Japão e do Japão. Em de transformação de Tommen foi lançado e ganhou um grande sucesso. Ele ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor protagonista e outros 7 grandes prêmios. Ele se tornou um clássico do cinema. O ator Pierre Bould também se tornou um ator que se manteve no palco e no cinema. Mas Guerra da Kiao não é o fim do Bould. Outro de seus trabalhos se tornou mais famoso e influenciado em todo o mundo. Ele criou o livro de ciência e filosofia The Planet of Men. O livro conta uma história interessante. Em um futuro distante, 2 viajantes de espaço alcançaram um manuscrito. E no artigo, eles registram uma experiência estranha e muito estranha. Segundo o artigo, há um aviante de terra chamado Ulisses e seus 2 companheiros viajando em um avião espacial para uma estrela distante chamada Solor. No começo, os 3 aviantes achavam que não havia vida aqui. Mas logo, um momento surpreendente aconteceu. Eles descobriram que naquela estrela também existiam outros humanos. E o surpreendente é que os humanos aqui já perderam a capacidade de falar e pensar, parece que são diferentes dos animais comuns da Terra com a compreensão mais profunda sobre a planície de Soror. Os 3 descobriam uma verdade ainda mais terrível: a humanidade aqui não é uma espécie de primitiva, mas uma espécie de criatura que foi exterminada, espalhada, mortada ou até mesmo usada como experimento científico, ou seja, o verdadeiro dominador deste planeta é o Oriente enfrentando a presa de Oriente. Entre os 3, além de Ulisses, que estava gravemente machucado, mas que teve sorte de sobreviver, os 2 outros foram mortos em seguida. Depois disso, Ulisses tentou provar ao Oriente que ele não era uma espécie de espécie inferior, mas um ser humano que veio de longe para a Terra. Finalmente, o rei de Oriente acreditou em suas palavras e tentou ajudá-lo a voltar para a Terra, mas quando Ulisses sucedeu em voar de volta, o que ele nunca imaginou foi que a Terra já tinha mudado o mundo. A humanidade desa. E a Terra também se tornou a propriedade da Terra. A história que está na Bíblia chega a esse ponto. A escritora Bould retoma a perspectiva dos 2 viajantes espaciais mencionados no livro. E até o momento, a parte mais incrível e mais surpreendente do livro é essa. Originalmente, as 2 espécies espacialistas que escolheram esse artigo e leram toda a história, não eram nós humanos, mas os anciãos. A escritora usou um modo esquisito de escritura, indicando ao leitor que o universo atual já era o reino dos anciãos. Ren Yuan Xingyu. Este livro,
Foi lançado em 1963 e foi imediatamente famoso em todo o mundo por sua grande invenção. Em 1968, foi lançado por Boer como escritor em um filme do mesmo nome. Também é conhecido por ser um dos 10 clássicos de ciência-ficção do Hollywood. Depois, a série repetiu-se em 4 episódios, entre 1970 e 1973 e em 2011 e 2017, repetiu-se novos 3 episódios. Estes 7 episódios